Olá pessoal, olha, é um prazer enorme estar aqui na minha casa e fazer esse feedback, esse contato com vocês, principalmente alunos do segundo ano da Escola Desembargador Licurgo Nunes. Então, nesse momento em que o Brasil passa, nesse combate ao Covid-19, as escolas estão suspensas, mas aí a gente pode fazer uma integração e uma interação com o nosso aluno que está em casa. E no caso do conteúdo que está sendo trabalhado em História nas turmas de segundo ano, principalmente segundo ano C do turno vespertino da Desembargador, os conteúdos são referentes à parte de História do Brasil. E quando a gente trabalha a História do Brasil, geralmente a gente pega como ponto de periodização a história eurocêntrica. Essa história eurocêntrica é a história contada a partir dos próprios europeus, dos próprios portugueses, que tem início justamente com a chegada de Pedro Álvares Cabral no ano de 1500, e essa história ela se estende até os dias de hoje, até o ano de 2020, onde está prestes a se comemorar os 520 anos da conquista portuguesa na América. Né? E que essa chegada de Pedro Álvares Cabral representa simplesmente a garantia da posse da terra ao rei de Portugal e a busca do rei de Portugal em tentar adquirir novas riquezas para a sua economia. Então, essa história do Brasil, contada a partir dessa chegada de Pedro Álvares Cabral no dia 22 de abril de 1500 até os dias atuais, ela está dividida em 4 períodos históricos. O primeiro período, que é um período bem curto, que começa no ano de 1500 até 1530, que é conhecido como período pré-colonial, que antecede a colonização, que antecede o povoamento do Brasil. Do ano de 1530 até o ano de 1822, nós temos o Brasil colonial, é o período da colonização, é o período em que se caracteriza o povoamento português nas terras americanas, em particular no Brasil. E dentro desse período colonial é onde nós vamos encontrar 3 características importantes, que são os 2 círculos econômicos, né? O círculo da cana-de-açúcar, o círculo do ouro, e uma outra característica pertinente ao Brasil colonial é a implantação do trabalho escravo, mais especificamente o negro, né? Que começa a se instalar no Brasil em meados do ano de 1548, logo no início do Brasil colonial. Do ano de 1822 até o ano de 1889, nós temos o Brasil Império. Esse Brasil Império ele tem início justamente no momento em que ocorre a emancipação política do Brasil, né, feita no dia 7 de setembro do ano de 1822, quando o Brasil se torna o que Portugal era, um país, tendo sua autonomia política e sua autonomia jurídica também. Esse período do Império, de 1822 até o ano de 1889, nós temos os governos de Pedro I e Pedro II, além do período regencial que fica como um intermediário entre esses 2 impérios. E de 1889 até os dias atuais, nós temos justamente o Brasil República. Então, o aluno que se preza a fazer um Enem, e quando ele se dedica justamente a estudar a história do seu país, a história do Brasil, ele tem que ter em mente pelo menos essas 4 periodizações que a história do Brasil possui. Período pré-colonial, Brasil colonial, Brasil império e o Brasil republicano. Mas no que concerne ao currículo do segundo ano, nesse primeiro bimestre, é apenas a primeira fase da história do Brasil, que é chamado Brasil pré-colonial, e uma parte inicial do Brasil colonial. E do Brasil pré-colonial nós já chegamos a estudar por inteiro, inclusive com atividade feita em sala de aula. O Brasil pré-colonial ele se caracteriza como a parte inicial da historiografia brasileira a partir da conquista portuguesa no ano de 1500. E durante esses primeiros 30 anos da história do Brasil, a coroa portuguesa vai se dedicar a conhecer o território. Por que conhecer o território? Porque a visão da coroa portuguesa é exploratória, mas o Estado português ele só irá fazer algum tipo de investimento, como povoar a terra e como explorar a terra, se tiver conhecimento sobre o que é que essa terra poderá oferecer economicamente para ele. E durante esses primeiros 30 anos, o que de mais importante, o que de mais aconteceu dentro da história do Brasil foi simplesmente as tentativas do Estado português em enviar expedições para cá para fazer estudos sobre essa nova terra,
informar o rei como era a flora, como era a vegetação, como era a vida do nativo, o tipo do solo. Então, o que é que essa terra poderia oferecer economicamente para o rei de Portugal? Quando se assinou o Tratado de Tordesilhas, 6 anos antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, no ano de 1494, o rei de Portugal, ele já, porventura, imaginava a exploração dessa terra. Mas também o que antecedia essa exploração era simplesmente ter conhecimento sobre ela. E a característica principal do período pré-colonial é simplesmente desvendar esses segredos, que para o nativo não há, que é o ameríndio. Mas para o conquistador, que é o português, ele precisa saber, palmo a palmo, o que é que essa terra poderia oferecer para a economia de Portugal. Dentro dessas expedições de conhecimento, a gente pode também fazer uma ponte de forma interdisciplinar, ligando história à literatura. Por que a literatura? Porque essas expedições de conhecimento vão simplesmente elaborar verdadeiras obras informativas, porque além de vir navegadores durante esses 30 anos da história do Brasil, virão para cá estudiosos, cartográficos, pessoas que estudam as geografias e, sobretudo, pessoas da literatura, porque todos os escritos que serão feitos durante o período pré-colonial se chamará de literatura informativa, que vão ser feitos justamente por cronistas, como se destaca a própria obra A Carta, de Pero Vaz de Caminha, que é considerado o primeiro documento histórico e geográfico do Brasil. Além da Carta de Pero Vaz de Caminha, os primeiros informes sobre a geografia e sobre a história do Brasil, nós destacamos também a navegação de conhecimento de Américo Vespúcio, que veio ao Brasil a mando do rei de Portugal no ano de 1501. E Américo Vespúcio ele não era português, ele era italiano, estudante da Escola de Sagres de Portugal, destacou-se por navegar por outros países e ele chegou a ser contratado pela coroa portuguesa para vir aqui. E essa viagem de Américo Vespúcio tem algo importante sobre a história do Rio Grande do Norte, porque no dia 7 de agosto de 1501 ele aporta em Terras Potiguares e a chegada dele representou justamente o nascimento do Rio Grande do Norte. Ele veio para cá para fazer um estudo e veio também para colocar as famosas chantaduras. O que são as chantaduras? São os marcos de posse de terra e que foram colocados alguns ao longo do litoral para marcar o território, que eram pedras de mármores, contendo em alto relevo o brasão da coroa portuguesa e a cruz de Malta, representando a presença da Igreja Católica em Portugal. E a primeira pedra ela foi colocada no litoral do Rio Grande do Norte, que é conhecido como o Marco de Touros, que foi colocada no litoral onde hoje nós temos uma cidade chamada a cidade de Touros. Viu? Conforme a gente viu na imagem aí projetada pelo notebook, essa pedra ela é um ponto que marca as conquistas portuguesas na América e ela tinha como objetivo justamente da posse. Da posse era dizer que nenhuma outra nação europeia, estrangeira, poderia simplesmente colonizar esse território americano, porque essa terra já teria justamente dono. Era uma forma de institucionalizar a posse da terra, que no caso o Brasil, dizendo que a partir de então, desde a navegação de Pedro Álvares Cabral e agora cada vez mais confirmada, pertenceria justamente ao rei de Portugal. Da colocação dessa pedra, as navegações de conhecimento foram elas que conseguiram informar o rei de Portugal a existência em abundância da ave chamada pau-brasil. E o pau-brasil não é uma ave nativa das Américas, não é uma ave nativa do Brasil. E aquele que nasce no Brasil, que tem justamente a nacionalidade chamada brasileiro, esse nome brasileiro é atribuído ao trabalhador da época. Brasileiro era o trabalhador que trabalhava na exploração do pau-brasil, que acabou hoje tendo esse termo, etimologicamente falando, aquele que nasce justamente no Brasil. Brasileiro, aquele que nasce no Brasil. Mas brasileiro era um termo já usado na época das grandes conquistas, quando o rei de Portugal já fazia a exploração do pau-brasil na costa do continente africano. E essas navegações de conhecimento
dá informações sobre o solo, sobre o clima, sobre a vegetação, sobre o nativo e dá informação sobre a existência em abundância do pau-brasil. E o pau-brasil acabou se tornando justamente a primeira atividade econômica feita pela coroa portuguesa em terras brasileiras. Não recebeu nenhum financiamento privado, nenhum capital da burguesia acabou fazendo com que ocorresse o incentivo da exploração dessa ave. A exploração do pau-brasil é totalmente estatal, todo o lucro era do Estado português, era da coroa portuguesa. E na extração do pau-brasil, durante o período pré-colonial, não haverá a escravidão, nem indígena e muito menos africana. Na exploração do pau-brasil, o tipo de trabalho que é instalado é o escambo, ou seja, o português ele vai fazer uso da mão de obra indígena, nativa, e aquele índio que conhece a mata, que conhece as veredas, vai fazer o trabalho braçal, o trabalho físico, mas posteriormente será pago. Não pago em espécie, nem em ouro, nem em metais preciosos. Será pago através de quinquilharias, através de objetos. Então não há trabalho escravo no Brasil nos primeiros 30 anos da nossa história. E a única atividade econômica a ser desenvolvida, a ser explorada pelo rei de Portugal, foi o pau-brasil. Que o rei de Portugal, naquela época, visava de imediato exploração de metais preciosos. Mas quando não tem cão, caça-se com gato, como diz o ditado popular. Então, durante esse período, ainda não tinha sido informado ao rei sobre a existência de metais preciosos. Então, para pelo menos obter um pouco do lucro, decidiu-se pela extração desta árvore, que já era extraída no continente africano pelos portugueses e que no Brasil vai ter um trabalho muito mais aperfeiçoado, muito maior, pela grande existência. Então veja que, palmo a palmo, a coroa portuguesa vai tendo conhecimento sobre a nova terra. E a partir desse conhecimento é que a coroa portuguesa vai começar a vislumbrar que tipos de atividades econômicas poderá extrair nessa nova terra. E no caso dos primeiros 30 anos da história do Brasil, nós vamos ter justamente a exploração do pau-brasil, que a utilidade servia para a retirada de um corante, para atingir os tecidos, né? Esses tecidos que geralmente era a própria seda indiana, onde os portugueses faziam o grande périplo africano, navegando pela costa da África até a Índia para buscar justamente especiarias e buscar o tecido indiano. E essa tintura extraída do pau-brasil servia justamente para dar pigmento a essa seda. E, além disso, a madeira também poderia ser utilizada para fins secundários, como a fabricação de móveis. Então, olhando aqui para esse lápis aqui, a gente pode definir muito bem o tempo que durou o período pré-colonial, que é a primeira parte da história do Brasil. 1500, com a chegada de Pedro Álvares Cabral para dar posse à terra, até o ano de 1530. De cá até lá, nós vamos ter as seguintes características. A busca da coroa portuguesa em conhecer o território, primeiro ponto. Segundo, conhecendo o território, passa-se a saber sobre o tipo de solo, sobre a vida do índio e sobre a existência do pau-brasil. Sabendo sobre a existência do pau-brasil, já que ainda não tinha sido informada a existência de metais preciosos, a coroa portuguesa decide pela exploração dessa árvore. E na exploração dessa árvore não se utiliza o trabalho escravo, nem nativo e nem africano. O tipo de trabalho é o escambo, em que o índio ele faz justamente o trabalho braçal da derrubada da corta de tora até levar às embarcações portuguesas, e em troca recebia quinquilharias como faca, como espelho, como pedaços de tecido. Então, essa primeira live aqui, esse primeiro contato de videoaula, é simplesmente para fazer um resgate sobre o que já foi trabalhado sobre a história do Brasil, que é essa primeira fase sobre o período pré-colonial. As nossas aulas vai se dividir em 3 etapas. A gente sempre vai ter um momento reflexivo de uma videoaula. Aí, junto com essa videoaula, vai ter um texto em PDF, e em PDF vai ter uma atividade para que vocês possam exercitar e responder em casa, viu? Foi um prazer enorme e bons estudos para vocês.